Olá, alunos EBED, sou Pedro Coelho, defensor público federal, e vamos dar continuidade à aula ou ao módulo de Lei de Drogas, Lei 11.343 de 2006. A gente já viu muita coisa nas aulas passadas, já são 2 aulas, estamos nesse nosso terceiro encontro e, conforme eu havia prometido, daremos continuidade ao estudo do tráfico especificamente. A gente já viu a parte geral, considerações gerais, estudou de maneira exaustiva o artigo 28 da Lei de Drogas e agora dando continuidade ao tráfico iniciado na aula ou no encontro passado. E, sem dúvida alguma, iniciaremos esse encontro trabalhando 3 importantíssimas análises da jurisprudência dos nossos tribunais superiores. Quando eu digo 3 análises ou 3 casos, 3 análises propriamente dita, é porque eu estou analisando ou estou me direcionando a 3 situações em que os tribunais superiores, mormente o Supremo Tribunal Federal, reconheceram a inconstitucionalidade de determinados, de específicos dispositivos da Lei de Drogas e esses precedentes ou esses dispositivos tidos como inconstitucionais são de conhecimento mandatório para que os senhores e senhoras se encontrem preparados e habilitados para a prova de qualquer concurso. Desta feita, eu tentarei aqui didaticamente abordar esses 3 importantíssimos precedentes que eu quero que vocês guardem do lado esquerdo do peito. E iniciaremos essa abordagem justamente sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma previsão encontrada dentro da redação originária da Lei 11.343 de 2006, que versa sobre justamente a vedação da conversão de pena privativa de liberdade em restritiva de direito. Esse direito ou essa previsão, ela encontra guarida no artigo 44 do Código Penal. Vamos lembrar mais ou menos quando é que é possível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito à luz do diploma penal brasileiro? Diz o artigo 44, inciso 1º, que haverá essa conversão e essas penas restritivas de direito são autônomas e substitutivas no inciso 1º do referido dispositivo quando aplicada a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça ou qualquer que seja a pena aplicada se o crime for culposo. Vem comigo antes da gente dar prosseguimento. Presta atenção ao seguinte, olha, o que é que esse dispositivo está nos fornecendo? Fornecendo que, olha Pedro, se o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a gente precisa analisar o quantum da pena, correto? Correto. Agora perceba que essa discussão ela tinha mais relevância inicialmente à luz lá da Lei 6368, a antiga Lei de Drogas, por mim mencionada já nas aulas passadas do ano de 76. Por quê? Não sei se vocês se lembram, quando eu abordei lá na primeira aula, eu disse a antiga Lei de Droga, que tinha foco prioritário em atacar o traficante, ele trazia a previsão de uma pena mínima de 3 anos e máxima de 15. Perceba, se alguém condenado por tráfico recebesse a pena mínima, e claro, isso é possível, a gente teria uma condenação em pena privativa de liberdade em 3 anos, passível, portanto, desde que não cometido o delito com violência ou grave ameaça, a pessoa de conversão à luz, em restritiva de direito, à luz do artigo 44.1. Beleza, Pedro. Ocorre que também, como a gente já viu, a lei, com o advento da Lei 11.343, houve um corte ou um dúplice tratamento. De um lado, o usuário, lá no artigo 28, já exaustivamente analisado, e de outro, um recrudescimento, ou seja, uma piora, um agravamento no tratamento em relação ao traficante, vez que a pena, o preceito secundário restou de 5 a 15 anos. A gente aumentou de 3 na pena mínima para 5 anos no artigo 33. Dito desta maneira, ainda que a gente tenha uma condenação definitiva na pena mínima do tráfico, perceba que essa pena vai ser superior a 4 anos. Por quê? Porque 5 anos é
o preceito ou a pena abstrata mínima delineada no 33. Então, os 5 anos, por si sós, já inviabilizariam a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito. Feito esse raciocínio, compreendida que a condenação em tráfico, ela não comporta restritiva de direito, a conversão restritiva de direito em razão do quantum da pena, a gente precisa colocar esse entendimento e depois agora aprofundar. Por quê? Porque também na aula passada a gente analisou o parágrafo 4º do mesmo dispositivo do artigo 33. E esse parágrafo 4º traz uma causa de diminuição de pena bastante sensível que o STF e o STJ recentemente afastaram inclusive o caráter de equiparado a hediondo dessa conduta, passível de redução de 1/6 a 2/3. Perceba que aquela pena de 5 anos mínima, ela pode chegar até a ser menor do que 2 anos, se, porventura, o acusado, o condenado, for contemplado com a redução máxima. E aí a questão volta a ser discutida nos tribunais superiores. Olha, se o rapaz tiver a condenação inferior a 4 anos, a conduta for cometida com violência ou grave ameaça à pessoa, ele pode ou não pode receber essa conversão de pena privativa de liberdade em restritiva de direito, vez que estariam preenchidos os requisitos do artigo 44. O artigo 44 ainda traz que o réu não reincidente em crime doloso. Então, a gente está falando da primariedade. Isso aqui é redundante no meu exemplo, porque ele precisa ser primário para ser contemplado com a causa de diminuição de pena, conforme a gente já viu na aula passada. E o inciso 3º também do artigo 44. A dúvida que eu quero trazer para vocês, e claro, responder com raciocínio aplica-se o artigo 44 em relação à lei de drogas? Perceba que com tudo o que eu disse, vocês tendem a afirmar que sim. Por quê? Porque todo o desenho dos requisitos dos incisos do artigo 44, eles passam a ser possíveis de ser contemplados à luz do Código ou da Lei 11.343 para o tráfico. Na verdade, o tráfico com causa de diminuição de pena. Pena inferior a 4 anos, por quê? Porque a redução da causa de diminuição ela pode levar a isso, réu não reincidente e as circunstâncias indicarem ser plausível e até recomendável, no caso concreto, essa conversão. O grande problema, meus caros, é que a lei de drogas, ela taxativamente, no mesmo parágrafo 4º, ela foi ferrenha e em abstrato, não obstante ter delineado, não obstante ter trazido um avanço com a causa de diminuição de pena de até 2/3, de 1/6 a 2/3, nesse mesmo dispositivo você acende uma vela para Deus e outra para o diabo. Por quê? Porque o legislador colocou, vê aí na tela, vedada a conversão em penas restritivas de direito. Perceba que o legislador, meu amor, falou o seguinte: olha, doutor, você quer traficar, trafique. Eu vou até te ajudar. Se você for primário, tiver bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas ou não integrar, melhor dizendo, que são requisitos cumulativos, organização criminosa, eu vou reduzir a tua pena em até 2/3, de 1/6 a 2/3. Só que, meu amor, você vai ficar em cana. Por quê? Porque eu, da mesma forma, vou proibir, eu vou vedar a conversão da sua pena privativa de liberdade em restritiva de direito. Foi isso que o examinador, aliás, que o legislador fez. Agora, o que é que acontece? De maneira objetiva, que desde o ano de 2010, presta atenção aqui, pelo amor de Deus, o Supremo Tribunal Federal vem reconhecendo a inconstitucionalidade dessa vedação em abstrato. Na ordem de habeas corpus 97.256, o STF arrolou vários argumentos e vários fundamentos para indicar a inconstitucionalidade. O que eu quero que você materialize no seu material e na sua cabecinha é o seguinte: essa previsão, essa vedação em abstrato, ou seja, eu nem olho o caso concreto, é o próprio legislador que diz, olha, isso aqui está vedado, segundo o STF e posteriormente o STJ, isso violaria o princípio
da individualização da pena diretamente e indiretamente da motivação da decisão judicial. Perceba que a individualização da pena, ela tem no seu plano, ela tem o plano legislativo, ela tem o plano judicial e o plano administrativo. No plano legislativo, é aquela margem de análise que o legislador autoriza, por exemplo, ao fixar a pena mínima e a pena máxima no preceito secundário de determinado delito. Na fase judicial, é a atividade judicante analisando o contexto fático que envolve a questão ou o caso concreto a que é submetida a seu julgamento. Ao passo que a fase administrativa é nada mais, nada menos que o cumprimento da pena, a fase de execução da pena. Compreendida essa trifase, essas três fases, melhor colocando, do princípio da individualização da pena, quando na fase legislativa, em abstrato, o legislador, só quero falar examinador, mas o legislador, ele veda de maneira absoluta a individualização por parte do magistrado, porque, à luz desse dispositivo, tanto faz, tanto fez, de acordo se o caso sugere, indica, recomenda, na análise judicante, que haja essa conversão, que haja esse não encarceramento, o que o legislador fala é praticamente uma obrigatoriedade de encarceramento, já que veda justamente essa conversão em restritiva de direito ao arrepio da previsão do artigo 44 do Código Penal, tratando de maneira anti-isonômica, melhor colocando, e, claro, sobretudo, violando esse princípio da individualização da pena. E tem mais, na própria ordem de habeas corpus 97.256, no voto brilhante, salvo engano, do relator Carlos Aires Brito, traz-se fundamentos na própria literatura e normatização internacional, conforme a gente vai ver na Convenção de Viena. Vamos analisar didaticamente os fundamentos que eu já até me antecipei. Individualização da pena, a gente já acabou de analisar. Necessidade da motivação concreta dos atos judiciais. Por quê? Porque muitas vezes, pessoal, com essa vigência desse parágrafo 4º dessa vedação em abstrato, o cara simplesmente ia dizer que, olha, não vou converter a pena privativa de liberdade e restritiva de direito, porque a lei não autoriza. Então você não está analisando o contexto fático, você não está motivando concretamente, você está se valendo de preceitos e óbices previstos abstratamente pelo legislador de maneira indiferente ao caso concreto. E isso, de acordo com o STF, acertadamente viola o princípio da individualização da pena e, consequentemente, da motivação das decisões judiciais, lá do artigo 93, inciso 9 da Carta Magna. E, por fim, justamente, a tendência internacional criminal. Tratados e convenções internacionais indicam implícita ou explicitamente a necessidade de compreensão casuística de menor traficância. E esses casos menos graves, menos severos, maiormente quando não houver grave ameaça ou violência à pessoa, devem observar reprimendas mais leves, reprimendas menos drásticas e menos estigmatizantes. Por todos, vale citar a Convenção contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, lá de Viena, internalizada no Brasil pelo Decreto 154 de 91. Vê o que é que o artigo 3º, parágrafo 4º desse decreto ele traz. Lê comigo aqui na tela a linha C. Não obstante o disposto nos artigos ou nos incisos anteriores, nos casos apropriados de infrações de caráter menor, as partes poderão substituir a condenação ou a sanção penal pela aplicação de outras medidas, tais como educação, reabilitação ou reintegração social. Com base nessa ideia aqui, por trás desse dispositivo, a gente pode encontrar arrimo substrato normativo para o artigo 28, lá atrás comentado, e, claro, também para a possibilidade de conversão de privativa de liberdade em restritiva de direito nos casos do artigo 33, parágrafo 4, quando o quantum objetivamente da pena foi inferior a 4 anos, igual ou inferior a 4 anos, e, inclusive, quando atendeu os demais requisitos da
do artigo 44 do Código Penal Brasileiro. Inconstitucionalidade incidenter tanto, ou seja, a inconstitucionalidade incidental, no caso concreto, inter partes, à época, 2010, aí, salvo engano, daquele HC, ela foi reconhecida. Só que esse entendimento se consolidou. Esse entendimento se consolidou no Supremo Tribunal Federal e esse entendimento se consolidou também no Superior Tribunal de Justiça, a ponto de, 2 anos depois, no ano de 2012, o Senado Federal inventou aquela resolução. Por que eu digo inventou? Porque na minha época, a gente via e estudava em direito constitucional o artigo 52, inciso 10º da Carta Magna, mas era aquele negócio, tipo caviar, nunca vi nem ouvi, eu só ouço falar. E era justamente isso, a gente nunca via, nunca ouvia, mas ouvia falar sobre a possibilidade do Senado editar a resolução em relação a uma decisão de inconstitucionalidade num controle incidental de constitucionalidade para dar eficácia erga omnes. E foi justamente isso que o Senado Federal fez, editou a resolução número 5 de 2012, dando eficácia erga omnes àquela inconstitucionalidade da vedação, da conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito no caso do tráfico. Hoje, se você atender mesmo uma condenação de tráfico a todos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, pena até 4 anos, não reincidente, e as circunstâncias fáticas do crime sugerirem, indicarem essa necessidade ou recomendarem essa medida, é plenamente possível e constitucional a conversão. Beleza, pessoal? Segunda inconstitucionalidade, assim, pode ver que foi uma tese ou uma análise bastante ampla. Por quê? Porque sistemas vivem caindo em prova de segunda fase e prova oral. É bem verdade que as questões de primeira fase, elas são mais simples. Como regra, hoje, basta a gente saber que há essa possibilidade, e aí a gente já tem grandes chances de gabaritar. Já em prova subjetiva, aí todo esse raciocínio a gente precisa trazer. Então eu estou dando essa parte no nível que eu trabalho nas nossas provas, nos nossos cursos de segunda etapa e também de prova oral. Segunda tese importante sobre constitucionalidade ou inconstitucionalidade do dispositivo ou de algum dispositivo está em relação à proibição de liberdade provisória na mesma Lei 11.343. O artigo 5º, inciso 43, ele versa a seguinte maneira: a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura, o tráfico de entorpecente e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos por eles respondendo os mandantes, executores e os que podendo evitá-los se omitirem. Perceba aqui que nesse dispositivo a Constituição Federal qualifica o crime de tráfico de droga como um crime inafiançável. Qual é a grande bronca? A bronca é que muita doutrina, na época, trouxe a seguinte ideia, e também foi comprada essa teoria, comprada essa tese por setores da jurisprudência. Olha, quando a gente fala, ou a Constituição fala, que eu não posso conceder fiança, naturalmente eu estou dizendo que não caberá liberdade provisória com fiança. Se não cabe liberdade provisória com fiança, já que essa fiança é vedada constitucionalmente, claramente não é possível a concessão de liberdade sem fiança. Durante certo tempo, havia alguns precedentes nesse sentido, mas a jurisprudência evoluiu a ponto de entender da seguinte forma: olha, quando o constituinte quer vedar algo, ele o faz expressamente. Não dá para a gente interpretar extensivamente, fazendo com que um dispositivo, uma vedação na seara criminal processual penal, ela se estenda mais do que a literalidade aponta. Isso seria completamente absurdo e inconstitucional. Quando o legislador quis vedar a fiança, ele tinha um intento. Se ele quisesse vedar a liberdade provisória, ele teria uma outra postura. Esse mesmo raciocínio, ou esse raciocínio, ela foi utilizada para especificamente afastar a vedação de concessão de liberdade provisória
para os casos de crimes hediondos. Também lá nos crimes hediondos havia previsão semelhante, raciocínio semelhante, que foi reputado inconstitucional. Beleza? Beleza, Pedro. Só que veja o que aconteceu. Em 2006, adveio, a gente sabe, a Lei 11.343 e trouxe a seguinte ideia. Os crimes previstos no 33 caput, 34, 37 são inafiançáveis. Beleza, é o que diz a Constituição. Insuscetíveis de suspensão condicional da pena, graça, indulto, anistia e liberdade provisória. O artigo 44, senhores e senhoras, ele veda na sua redação original a liberdade provisória. Dito de outra maneira, rapaz, doutor, não seja processado não. Se você for preso em flagrante e estiver sendo investigado por crime de tráfico, você, de acordo com esse artigo 44, você vai ficar e permanecer até o final do processo preso. Será isso mesmo, Pedro? É isso que diz. Por quê? Porque se você foi preso em flagrante, você seria solto através de uma liberdade provisória. A liberdade provisória condicionada ou cumulada ou não com outra medida cautelar. Só que se a liberdade provisória seria absolutamente vedada, restaria, portanto, você responder todo o processo preso. E perceba, estaríamos diante de uma prisão sem qualquer previsão normativa e constitucional, melhor dizendo, sem qualquer previsão constitucional. Por quê? Porque, de acordo com a Constituição, a gente pode fundamentalmente ficar preso em flagrante 24 horas, e aí precisa ser convertida, né? A duração da prisão em flagrante, a gente sabe, é uma prisão de caráter administrativo e pré-cautelar, que pode durar até 24 horas. 24 horas o juiz tem que converter em outra cautelar, converter em preventiva ou conceder liberdade provisória, condicionada ou incondicionada. Beleza, Pedro. Além da prisão preventiva, que só dura 24 horas, a gente pode prisão temporária, né, que é prisão cautelar, prisão preventiva, ambas por mandado, ordem judicial, e prisão pena definitiva. Essas duas penas, essas penas cautelares, aliás, essas prisões cautelares, elas demandam, como o próprio nome, requisitos de cautelaridade. No caso da preventiva, especialmente ali delineado entre o artigo 310 e 312, que trazem as hipóteses e os pressupostos da prisão preventiva. Feita essa análise, perceba que no nosso exemplo aqui, o rapaz seria preso em flagrante e ficaria independentemente de cautelaridade, porque não precisava analisar absolutamente nada, simplesmente porque o juiz teria vedada a conversão, vedada a decretação de liberdade provisória, o que não faz nenhum sentido. Tanto não faz sentido que também em relação à lei de drogas, finalmente, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade e no final, ou no ano de 2017, acho que no final, segundo semestre de 2017, o próprio STF, depois de pacificar o seu entendimento, reconheceu repercussão geral nesse sentido. Então, hoje, meu amor, para a sua prova, para o seu material, a previsão do artigo 44 da Lei 11.343 de 2006, em que há a previsão da impossibilidade ou insuscetibilidade de concessão de liberdade provisória sem fiança no delito de droga, no tráfico de droga, ela não deve ser considerada constitucional. Razão, inclusive, essa tese teve a repercussão geral reconhecida no STF e pacificada no STJ. Só toma muito cuidado, porque eu falei, e aí você pode me perguntar, Pedro, isso que você está falando da possibilidade é liberdade provisória sem fiança, né? E com fiança também pode, né? Não. Por quê? Porque o que não pode, esquece a liberdade, o que não pode é a fiança. Peraí, Pedro, mas por que não pode? Porque a gente não decreta a inconstitucionalidade disso, porque essa vedação à fiança, ela é da redação originária da Constituição Federal. Eu até posso não concordar, eu até posso não gostar, eu até posso achar esdrúxulo, mas a Constituição não está nem aí para o que eu acho. E para sua prova, você precisa não pensar como eu acho, você precisa entender como é. Então, bonitinho, liberdade provisória
provisória sem fiança pode. A vedação nessa linha na lei de drogas e também no caso de outros crimes hediondos, ela é inconstitucional, essa vedação em abstrato. Isso quer dizer que o juiz é obrigado a conceder a liberdade provisória? Não. Basta a gente imaginar alguma situação em que os pressupostos de cautelaridade da preventiva estejam presentes. Aí o juiz converte em prisão preventiva, mas não pode haver a vedação em abstrato da liberdade provisória sem fiança. Agora, a liberdade provisória com fiança, ela não pode de jeito nenhum, porque é a fiança o grande problema. A Constituição veda essa concessão de fiança aos crimes hediondos e equiparados a hediondos, como é o caso do tráfico. Avança aqui. O histórico, rapidamente, aqui, como eu disse, artigo 2º da Lei 8.072, a Lei de Crimes Hediondos. Os crimes hediondos, a prática de tortura, o tráfico ilícito, entorpecente, terrorismo, são insuscetíveis de fiança, justamente o que a gente trabalhou lá anteriormente. A dúvida havia era se essa negativa ou esse impedimento, vedação da fiança, ela atingia a liberdade provisória. A gente já viu que não, tá? Fiança não pode, consequentemente, liberdade provisória com fiança também não pode, mas sem fiança pode. E se estiver previsto abstratamente, isso é inconstitucional, jurisprudência pacificada no STF. E na lei de drogas, aí o precedente, só para te dizer, HC 104.339 de São Paulo, incidente tantum, artigo 44 da lei de drogas, inconstitucional nessa parte. Aí tá aí o dispositivo, mas aí depois vocês leem qual. Liberdade provisória, vedação expressa, Constituição cautelar mantida, tal, necessidade da análise dos requisitos da 312. É tudo aí que eu disse, só de maneira organizada. Vamos avançando aqui. Observação aqui, inconstitucionalidade da vedação da liberdade em 2017. Atenção aí, destaca aí no seu material esse recurso extraordinário 1.038.925 do STF. O que é isso, Pedro? É a repercussão no que tange a inconstitucionalidade da vedação da liberdade provisória sem fiança, no caso da lei de drogas. Terceira inconstitucionalidade a ser observada por nós. E essa inconstitucionalidade, pessoal, essa terceira inconstitucionalidade, ela também é muito interessante. É a inconstitucionalidade do regime inicial obrigatório. Percebam que antigamente a lei dos crimes hediondos, a lógica para os crimes hediondos era que, e equiparados, claro, era que eles deveriam ser cumpridos integralmente em regime fechado. Dito de outra maneira, você, meu caro, cometeu um crime hediondo ou equiparado, você começa obrigatoriamente a sua pena em regime fechado. Putz, que coisa ruim, coisa chata, né? É chato, né? Mas, doutor, eu vou progredir com quanto tempo? Meu caro, eu não sei se você entendeu. Você vai começar no fechado, você vai continuar no fechado, você vai permanecer no fechado e você vai integralizar sua pena no fechado. Por quê? Porque o regime integral dos crimes hediondos e equiparados é o regime fechado. E aí você me pergunta, isso, Pedro, ele não violaria também os postulados da individualização da pena e da motivação da decisão judicial pelos mesmos aspectos e raciocínio que você utilizou em relação lá à vedação da conversão da restritiva de direito, da conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito? Sim, e foi isso justamente que o STF fez. Pessoal, mas presta atenção aqui. De início, vamos lá pela escala evolutiva, de início havia a lógica de que não seria possível, presta atenção, a progressão, porque você começava no fechado e terminava no fechado. Isso foi superado. Por quê? Porque a execução da pena no Brasil, ela necessariamente, em caráter constitucional e normativo legal, ela precisa ser progressiva. Você precisa estimular o agente, o apenado, a cumprir de maneira progressiva e paulatinamente se preparar para ser reinserido na sociedade. Pelo menos em tese é
era para ser assim. E você viola essa lógica quando diz que o cara não pode progredir. Beleza, Pedro. Aí as coisas foram evoluindo e modificou-se o entendimento, inclusive normativo, passando a dizer, tudo bem, você pode progredir, mas o regime inicial obrigatório, ele será necessariamente o fechado. Aí a gente volta àquela problemática antiga lá do parágrafo 4º. Vamos imaginar aqui no caso tanto de crime hediondo, mas especificamente no tráfico de droga. O cara é condenado e aí tem uma redução da pena lá e a pena fica inferior a 4 anos, ou mesmo sem a redução da pena. Vamos imaginar que o cara não é um traficante menor ou não pratica traficância menor, mas pega uma pena de 5 anos, pega uma pena de 5 anos e meio, perceba que quando a gente analisar os requisitos lá do artigo 33 do Código Penal, a pena inferior a 8 anos, ela não enseja necessariamente, salvo no caso de reincidência em crime doloso, ela não enseja sequer o início do cumprimento em regime fechado. Por que raios a gente teria que, obrigatoriamente, o juiz fixar, independentemente do caso concreto, essa pena inicial, esse regime inicial fechado? E na análise do STF, mais uma vez, isso não ficou sustentável. Então, meu caro, o regime inicial obrigatoriamente fechado, não, melhor dizendo, seja o regime inicial obrigatoriamente fechado, seja o cumprimento integral em regime fechado, essas duas coisas elas são absurdamente inconstitucionais justamente por violar o princípio da individualização da pena na seara administrativa, lembra, legislativa, judicial e administrativa, que é a execução penal. Ele estaria violado ao vedar a progressão e, inclusive, no que tange a individualização da pena na seara judicial, especificamente na hora de decidir, não é possível que o legislador, independentemente do quantum da pena, obrigue o magistrado a fixar o regime inicial fechado. Beleza? Então não há amarra desse tipo pela peculiaridade do crime hediondo ou do crime de droga. Vale ler aí pelo menos a ementa desse excelente caso, ou desse excelente precedente, especificamente analisando os crimes hediondos, mas completamente possível de ser aplicado o raciocínio, muito bom também, Carlos Ares Brito, essa ordem de habeas corpus 111.840 do Espírito Santo. Livramento condicional, muito interessante aqui, viu, pessoal? Não há vedação, já começo a destacar aí, não há vedação ao livramento condicional na lei de droga. Certo, Pedro? Então, se não há vedação, por que raios a gente está trabalhando? Porque há uma peculiaridade. Pelo amor de Deus, presta atenção. Livramento condicional é um assunto que é simples, mas muitas vezes gera alguma confusão na cabeça dos alunos. Lembra lá do Código Penal. Se o agente é primário, qual é o requisito de tempo de cumprimento da pena que ele precisa para ter direito ao livramento condicional? 1/3. E se ele não for primário, for reincidente, 1/2, metade da pena. Aí o artigo 44, no parágrafo único, ele traz a possibilidade, mas traz um requisito mais difícil. Aqui não há que se falar em inconstitucionalidade, tá? Diz o parágrafo único do artigo 44 que nos crimes previstos no caput deste artigo, dar-se-á o livramento condicional após o cumprimento de 2/3 da pena, vedada sua concessão ao reincidente específico. A vedação aqui que existe é ao reincidente específico. Se você é reincidente específico, não terá direito ao livramento condicional. Se você não for reincidente específico, presta atenção, pode sim, desde que cumpra 2/3. Beleza? Então, diferencia bonitinho lá do Código Penal, e em relação a essa vedação, em relação a esse tratamento mais recrudescido, não há que se falar em hipótese alguma de inconstitucionalidade. Agora perceba que no artigo 44, já inclusive no caput, nem li, mas há uma vedação do sursi, da suspensão condicional da pena e não do processo, tá? Aí a gente vê nas aulas de processo penal. Mas a suspensão condicional da pena
ela é vedada no caso da lei de droga. Agora, muito cuidado aqui. Primeiro, livramento condicional não é sursi, pelo amor de Deus. Pode livramento condicional na lei de drogas. A própria lei, meu caro, ela está trazendo isso. Vê comigo de novo o parágrafo único do 44. Dar-se-á livramento condicional, ou seja, pode livramento condicional após o cumprimento de 2/3. Quando não pode? Quando se tratar de reincidente específico. Já tratei com vocês. Agora, outra coisa é a previsão da insuscetibilidade da suspensão condicional da pena, o sursi, que no caput diz que ele é insuscetível de sursi. E isso prevalece, Pedro, toma muito cuidado e presta atenção aqui comigo. Cabimento do sursi, cabimento da suspensão condicional do processo, suspensão condicional da pena. A lei, abstratamente, ela prevê de maneira absoluta. Mas vamos analisar aqui uma rápida digressão histórica. Vamos analisar como foi e como é o tratamento da suspensão condicional da pena, do sursi, em relação à Lei 8072, a Lei dos Crimes Hediondos. Cabe sursi em relação ao crime hediondo, então presta atenção. Não havia uma proibição expressa da suspensão condicional da pena lá na Lei 8072, mas implicitamente ela era sim impossível, inviável. Como assim, Pedro? Olha, se antes a gente já tinha visto, havia determinação normativa para que houvesse o cumprimento de pena em relação ao crime hediondo integralmente em regime fechado, implicitamente, se eu tenho que passar todo o tempo em regime fechado, eu não posso ter a suspensão condicional da pena. Então, antes da modificação jurisprudencial do entendimento de que o cumprimento integralmente em regime fechado seria inconstitucional em abstrato, o que é que acontece? Acontece que, implicitamente, essa lógica imperava que pela impossibilidade da suspensão condicional da pena. Essa é a primeira etapa. A superação da obrigatoriedade do regime integralmente fechado. A partir de agora, o Supremo, já há um bom tempo, o Supremo disse, olha, não tem que ser regime integralmente fechado, não. Na verdade, não precisa nem ser o regime inicial fechado em relação aos crimes hediondos. Então, aquela proibição lógica implícita de vedação ao sursi não existe. A partir desse entendimento, pela desobrigatoriedade do cumprimento de regime integralmente fechado, no caso dos crimes hediondos, passa a ser admitida também a possibilidade em abstrato de concessão da suspensão condicional da pena, do sursi. Beleza, compreendido, só que agora o que é que chega? Chega a lei de droga. Pedro, eu vou me valer do mesmo raciocínio para a lei de drogas, porque perceba, a lei 8072, ela não traz vedação expressa pela impossibilidade do sursi. Só que a lei de drogas, ela não trazia, melhor dizendo, a lei de drogas, ela traz essa impossibilidade. Só que, meu caro, presta atenção aqui. É lógico que isso aí é inconstitucional. Primeiro, por todos os fundamentos anteriores, princípio da individualização da pena, princípio da motivação concreta da decisão judicial, princípio da jurisdicionalidade, tudo isso, só que aí a gente ainda bota, como diria minha avó, um plus a mais. E qual é esse plus a mais aí, sendo bem redundante? É que a lei de droga, o tráfico de droga, conduta equiparada hediondo. Estão ali, ó, para e passo, são a mesma coisa, são equiparados. Só que para o hediondo, pode suspensão condicional da pena. A gente acabou de ver, não pode? Pode, por quê? Desde que o Supremo afastou a proibição a obrigatoriedade de regime integral no fechado, passa a ser possível a suspensão condicional do processo. Suspensão condicional da pena, o sursi. É esse o entendimento dos tribunais superiores. Só que aí chega o maldito artigo 44 e traz lá uma vedação da suspensão condicional da pena para a lei de droga. E aí, por enquanto, pessoal, tem entendimentos pontuais da jurisprudência nos dois sentidos, que não pode e também que pode a suspensão condicional da pena. Só que
Numa segunda fase de defensoria pública, eu utilizaria todos esses argumentos: violação à individualização, a motivação judicial, o parâmetro comparativo dos crimes hediondos que são equiparados no mesmo status aí de tratamento constitucional em que pode, para afastar essa impossibilidade. Mas particularmente, pessoal, eu já vi em 3 provas cobrar esse entendimento de concurso público, e aí o gabarito qual era? Era a segurança da lei. Eu acho esse tipo de questão tenebrosa e péssima, mas o gabarito nessas 3 provas que eu tive acesso, dessas 3 provas que eu vi, deram como correta a impossibilidade de concessão de sursi em relação ao crime de tráfico de drogas, justamente em razão do artigo 44. Como esse artigo 44, nesse ponto, ainda não foi declarado inconstitucional, permanece, é esse o ponto que eu sugiro. Numa prova de segunda fase, você bota todos esses entendimentos. E se quiser defender a impossibilidade, menciona lá a previsão do 44. Pela inconstitucionalidade, todos aqueles argumentos. Isso numa prova de segunda fase e numa prova oral. Mas na prova objetiva, vamos pela segurança da lei, porque é esses os precedentes de concurso público que a gente tem encontrado. Muita informação, hein, pessoal? Mas finalmente terminamos as 3 teses mais relevantes no que tange a inconstitucionalidade, e aí a gente aproveitou e caminhou sobre outros aspectos. Mas há ainda muita informação e muito conhecimento dentro dessa lei de drogas, e entre eles o direito intertemporal. A gente já tratou e retratou aqui que tínhamos a Lei 6368 de 76, sucedida temporalmente pela 11343. E, nesse ponto, a gente destacou 2 marcos fundamentais. Primeiro, a modificação de leitura e interpretação do problemática de drogas. Passamos tínhamos, na verdade, antes, um tratamento voltado e com olhar exclusivamente debruçado em relação ao traficante, ao passo que a Lei 11343 inaugura uma análise bifronte. 2 braços, de um lado o usuário, que é interpretado e tentado ser cuidado à luz de um viés mais atrelado à saúde pública, e de outro houve um recrudescimento em relação ao traficante. E é em relação a esse traficante que eu queria trabalhar o direito intertemporal. Imagine a seguinte situação: eu fui condenado à luz da Lei 6368 de 76 pelo crime de tráfico de drogas. E aí tive uma condenação a 4 anos, ou a 3 anos, que era a pena mínima. Beleza. Na época, percebam que eu era primário, eu tinha bons antecedentes, eu não me dedicava à atividade criminosa e eu não compunha, não integrava a organização criminosa. Perceba que os 4 requisitos que posteriormente o parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343 trouxe e exigiu para a causa de diminuição de pena, eu atendia. E por que não fui beneficiado? Porque não havia correspondente dessa causa de diminuição na lei de 76. E aí muitos advogados e a defensoria insistiram e criaram numa tese muito razoável e plausível, que foi já adianto refutada nos tribunais superiores STF e STJ, que era justamente viabilizar a aplicação retroativa desse parágrafo 4º para a lei 6.368. Então, nesse meu exemplo, eu fui condenado a uma pena de 3 anos, por exemplo, e aí eu quero incidir ou fazer incidir a causa de diminuição de 1/6 a 2/3 aqui nessa minha pena. Eu posso, e aqui a celeuma começou. Chegou o juiz primeiro grau, tribunais de justiça TRF, depois STJ e STF durante muito tempo até ser pacificada a posição majoritária em ambos os tribunais superiores, prevalecendo o princípio, o postulado da ponderação unitária. Meu amor, se nomenclatura em prova de concurso público é importante, eu quero que você
coloque na testa para todo dia de manhã você acordar e ler princípio da ponderação unitária e entender. Vem comigo. O que é o princípio da ponderação unitária? Pedro, o princípio da ponderação unitária é aquele pelo qual o intérprete na atividade hermenêutica ele deverá se valer exclusivamente de um diploma, de um texto normativo que ele repute válido e aplicável para aquele caso. E é a partir desse instituto normativo que eu vou interpretar, no caso da dosimetria da pena, qual vai ser o raciocínio a ser fixado. Dito de outra maneira, não posso me valer da ponderação a partir de mais interpretativa, a partir de mais de um dispositivo, sobretudo na análise Na análise temporal. Porque viabilizar essa combinação de leis estaria implicitamente autorizando ao intérprete e na atividade judicante a criação na atividade hermenêutica de uma lex tércia, ou seja, de uma terceira lei. Eu estou na dúvida, eu posso aplicar, dizendo grosso modo, a lei 6368 de 76 no que tange ao preceito secundário de 3 a 15 anos, o cara foi e pega o 3, ele pegou a mínima aqui de 3, ele praticou na época na vigência, só que depois adveio esse parágrafo 4º. E aí, do 33, posso pegar essa atividade que o STF e o STJ afirmaram que essa conjugação de dispositivos seria a criação de uma terceira lei pela via interpretativa, o que não seria admissível. O caso foi tão grave que o STJ chegou a editar um verbete sumulado, inclusive plenamente válido, que você vai colocar no braço, porque essa danada vive caindo em prova. Então, tatue aí no seu braço o seguinte: súmula 501 do STJ afirma que é cabível a aplicação retroativa da Lei 11.343, desde que o resultado da incidência das suas disposições na íntegra seja mais favorável ao réu do que o advindo da aplicação 6368 de 76, sendo vedada a combinação de leis. Pedro, lascou, não entendi nada. Eu vou tatuar no meu braço, vão perguntar o que é isso, eu não vou saber responder. Calma que além dessa tatuagem aqui da súmula 501, você vai acrescentar o quê? O princípio da ponderação unitária. Lembra que eu disse que vai cair na sua prova e que eu vou explicar para você o que é o princípio da ponderação unitária. Pedro, você vai explicar, já explicou. Calma, tem calma. 501 e princípio da ponderação unitária. Memorizou essas duas coisas e agora eu vou te dar a solução. O que o STJ falou, corroborado pelo Supremo Tribunal Federal, é o seguinte: olha, eu não estou dizendo que eu não posso aplicar essa nova lei se for benéfica para os casos praticados à luz da vigência da Lei 6368. É claro que eu posso, eu não posso impedir isso. O que eu estou impedindo é a combinação. Pedro, mas se você impede a combinação, qual é a solução? No caso concreto, veja a solução dos tribunais. No caso concreto, você vai analisar. Olha, eu vou utilizar qual das duas? Eu vou utilizar ou a Lei 6368 ou a Lei 11.343. O que eu não posso é ter essa combinação. Então, vamos lá no meu exemplo. Peguei 3 anos, tá? À luz da 6368. 3 anos. Aí adveio a Lei 11.343. De acordo com o parágrafo 4, eu preencho aqueles 4 requisitos. Sou primário, tenho bons antecedentes, não me dedico a atividades criminosas e nem integro organização criminosa, certo? Eu componho esses 4 requisitos. Se eu tivesse aplicado a mim essa lei 11.343, eu teria pego a mínima, que eram 5 anos. Se eu só analisar aí, é muito pior. Eu peguei 3 e peguei 5. Eu não vou por 5, não quero que retroaja. Beleza, você fica aqui. Aí o magistrado, na hora, ele deve analisar da seguinte maneira: olha, se eu fosse aplicar a lei 6368, eu dava 3 anos. Se eu fosse aplicar a lei 11.343, eu dava 5 anos, que é a mínima, mas eu reduziria em 2/3. Por quê? Porque ele atinge todos os requisitos. E se eu reduzir em 2/3 no parágrafo 4º,
A pena desse cara vai para menos de 2 anos, 1 ano, 8 meses e alguns dias, 11 dias. Certo, nessa situação, qual das duas é melhor? 3 anos ou 1 mês e 8 meses e alguns dias? Óbvio que nesse caso é melhor. Eu posso aplicar retroativamente? Posso. Pedro, mas e se de repente ele afastasse e dissesse, ó, o cara tem maus antecedentes, ele não tem direito à causa de redução de pena. Aí nesse caso prevaleceria qual? A 6368. Por quê? Porque nesse comparativo essa é mais vantajosa. O que eu não posso é pegar a causa de aumento de diminuição de pena e jogar aqui. Só que essa outra posição é bem controversa. Mas voltando lá para o seu braço, eu quero que você bote princípio da ponderação unitária, súmula 501 e a solução do STJ e do STF. Eu analiso no caso concreto qual das duas é melhor. E aí, a que for melhor, eu vou utilizar. Na hora da sentença, o juiz deve fazer o quê? Faz a dosimetria com base em uma, faz a dosimetria com base em outra. A menor pena é a que vai prevalecer. Beleza? Tranquilo? Mas essa é a posição majoritária. Entendida para sua prova objetiva em qualquer lógica, é essa. Mas para a prova subjetiva tem uma coisinha que eu quero que você seja instigado a raciocinar. Sobretudo, mas não exclusivamente, para a defensoria. Mas eu quero que você entenda tudo, que esse é o nosso objetivo aqui. A posição minoritária, inclusive, é encartada no projeto de novo Código Penal, que aí a gente tem que ficar esperto. Diz o projeto, pelo amor de Deus, que isso não é nosso Código Penal não ainda, é o projeto, que pode ser mudado. Ponto aqui. É vedada a punição por fato que a lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Parágrafo 1º aqui. A lei posterior que de qualquer modo favoreceu o agente aplica seus fatos anteriores, ainda que decididas em sentença condenatória em julgado, transitada em julgado. Parágrafo 2º, é esse que eu queria destacar aqui. O juiz pode combinar leis penais sucessivas. A súmula 501 seria revogada caso o novo Código de Penal brasileiro viesse a ser já aprovado na sua atual redação. Essa informação eu quero que você guarde para seduzir o seu examinador, se for o caso, mas prevalece a súmula 501. Mas tem mais, por quê? Porque a súmula 501 diz que é vedada a combinação de leis, porque isso seria a lex tercia, a criação interpretativa de uma terceira lei. Mas, pessoal, esse entendimento ele é muito passível de crítica. Por todos os doutrinadores, eu posso citar aqui o professor exímio penalista Paulo Queiroz. E o professor Paulo Queiroz, de maneira muito acertada na minha visão, divergindo do STF e do STJ, aponta uma grave confusão que está sendo feita. Combinar a lei nesse ponto, não seria a criação de uma terceira lei, mas seria apresentar factualmente, no caso concreto, o fenômeno da retroatividade parcial. Onde está escrito na Constituição ou na legislação que eu não posso retroagir parcialmente algo que é mais benéfico? Ora, esse parágrafo 4º, ele é mais benéfico, então ele deve ser aplicada a ele, para ele, a retroatividade. Essa é a lógica, a retroatividade da lei penal mais benéfica. A lei penal ela não deve ser necessariamente integral. Então, eu poderia retroagir parcialmente apenas esse parágrafo 4º em relação à Lei 6368 de 76. Esse é o entendimento minoritário da doutrina que você deve advogar, sobretudo em prova de segunda fase e oral da Defensoria Pública. Mas é imprescindível que, em qualquer hipótese, você indique o conhecimento da jurisprudência dos tribunais superiores STF e STJ, sobretudo no caso da súmula 501. Beleza, pessoal? Tranquilo. Pedro, numa prova do MP, numa prova da magistratura, vale a pena eu mencionar esse entendimento minoritário? Olha, se fosse prova subjetiva e você tiver espaço, se essa for a questão fundamental, é muito importante que você desenvolva esse raciocínio para demonstrar, olha, examinador, eu sei de tudo que acontece aí no debate doutrinário, mas essa é a posição do STJ e do Supremo Tribunal Federal e seria ela que eu ia aplicar. Beleza, pessoal? Tranquilo? Em toda o ideal, como é que é aquela resposta perfeita na segunda fase, é justamente aderindo ou justamente abordando todas as teorias
e de doutrina, jurisprudência e todas as visões possíveis, e aí, claro, sempre destacando o que você conhece aqui, prevalece nos tribunais. Condutas equiparadas ao tráfico. Vamos começar a abordar aqui e a gente dá continuidade na próxima aula. Condutas preparatórias ou acessórias. Artigo 33. Nas mesmas penas incorre quem importa, exporta, remete, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas. Semeia, cultiva, faz colheita sem autorização em desacordo com determinação legal regulamentar de plantas que constituam em matéria-prima. Perceba aí que conduta preparatória. São atos preparatórios que foram excepcionalmente criminalizados pelo legislador. Lembra, no iter criminis a gente tem a fase de atos de cogitação, de preparação ou atos preparatórios, de execução e consumação. Como regra, os atos preparatórios eles não incidem ou eles não ensejam condenação, mas excepcionalmente o legislador tem se utilizado de técnica de criminalizar esses atos preparatórios. Quando isso acontece, como é o caso justamente desse artigo 33, parágrafo 1º, será possível, apesar de criticável, a punição. Beleza? Inciso 3º, utiliza local ou bem de qualquer natureza, e aí você segue. Observação em relação ao parágrafo 2º. Induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de droga. Essa é a minha última observação aqui, pessoal. Por quê? Porque esse parágrafo 2º, ele vinha sendo utilizado para a criminalização das chamadas marchas da maconha. Eu não sei se vocês se lembram, eu espero que sim, né? Porque demonstram que os senhores e senhoras são muito atualizados no termo de noticiário. Tem que ficar ligado, né, no que acontece no mundo, aquele momento de descanso, você tem 1 a 2 horas de lazer, e qual é o seu lazer? Claro, ver, observar o cenário político, social do mundo e do Brasil. A gente tem que ler jornal, todo isso é um momento de lazer, né? Eu sei e imagino que é o de vocês também, mas nesse momento de lazer de vocês, quando estão estudando ou lendo e se informando sobre o que acontece no Brasil e no mundo, o que é que a gente viu? Já viu uma série de questionamentos sobre as chamadas marchas da maconha. O que é que são as marchas da maconha? O pessoal se reúne e vai se mobilizar para pleitear a descriminalização do uso da maconha. Até mais, muitas vezes se pede a legalização do uso da maconha. A gente já teve essa discussão, isso é despenalização, descriminalização, descarcerização ou legalização. E essa situação a gente também já discutiu, está pendente de análise no Supremo Tribunal Federal para saber se o artigo 28 é ou não constitucional. Dito isto, a dúvida é a realização dessas marchas da maconha inconstitucional? Essa realização ela é inconstitucional, acontece no Brasil todo mundo sabe, tem normalmente um período do ano que o pessoal se reúne e vai fazer essa mobilização. Muita gente dizia que isso seria um crime de apologia ou incitação à criminalidade. É um delito lá previsto no Código Penal. Depois o entendimento se, entre aspas, evoluiu, apontando o artigo 33, parágrafo 2º, no crime de induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de droga. Essa conduta da marcha da maconha estaria enquadrada de maneira especial aqui nesse dispositivo. Foi isso que prevaleceu, Pedro? Não, pessoal, não. O Supremo Tribunal Federal, analisando a ação direta de inconstitucionalidade 4274, conferiu ao referido dispositivo interpretação conforme a Constituição para afastar a interpretação criminal no sentido de ser possível a punição nos casos e a vedação nos casos de reunião de liberdade de expressão em que se discuta ou até pleiteie a descriminalização
descriminalização ou a legalização de uma conduta que é criminalizada hoje em dia. Não há qualquer problema, não há qualquer mácula de constitucionalidade e, sobretudo, não há qualquer mácula de criminalização desse movimento. Do contrário, estaríamos diante de uma inadmissível situação de criminalização da liberdade de opinião. Diferente, e o que não pode, disse o Supremo ao longo das discussões, é que nessas marchas da maconha se libere e se consuma à torta e à direita ou a droga. Isso não, isso é criminalizável, artigo 28. Tirando esse fato, especificamente o ato de mobilizar-se pleiteando a legalização ou a descriminalização da maconha não se consubstancia em qualquer crime, seja de apologia do Código Penal ou da indução, instigação ou auxílio a alguém ao uso indevido de droga do artigo 33, parágrafo 2º. Ler rapidamente aqui comigo o ponto 1 e o ponto 2, lá do excerto separado para vocês. Cabível a ação direta de inconstitucionalidade. Cabível pedido de interpretação conforme a Constituição do preceito legal, portador de mais de um sentido, dando-se que ao menos um deles é contrário à Constituição. A utilização do parágrafo 3º da lei como fundamento com a proibição judicial de eventos públicos de defesa e legalização ou de descriminalização do uso de entorpecentes ofende o direito fundamental de reunião previsto na Carta Magna. Regular exercício das liberdades constitucionais de manifestação de pensamento e expressão em sentido lato, além do direito de acesso à informação. A impossibilidade de restrição ao direito fundamental de reunião não se contenha nas duas situações excepcionais que a própria Constituição prevê: o estado de defesa e o estado de sítio. A ação direta julgada procedente para dar ao parágrafo 2º do artigo 33 da Lei 11.343 interpretação conforme a Constituição e dele excluir qualquer significado que enseja a proibição de manifestações e debates públicos acerca da descriminalização ou legalização do uso das drogas ou de qualquer substância que leve o ser humano ao entorpecimento episódico ou então viciado das suas faculdades psicotrópicas, ou psicofísicas, melhor dizendo. Ação direta de inconstitucionalidade 4274, plenário do Supremo Tribunal Federal. Para sua prova assertiva, as marchas da maconha devem ser criminalizadas ou viabilizam a condenação em face do artigo 33, parágrafo 2º. Não. As marchas da maconha são constitucionais e não devem ser criminalizadas como tais. Lógico, se aí você ou os componentes e participantes estiverem consumindo a droga, nesse momento, pode haver, na verdade, a criminalização dessa conduta, mas não em razão desse parágrafo específico do artigo, o parágrafo 2º do artigo 33, porque não é em si a marcha, mas seria outra conduta que estaria sendo punida. Beleza, pessoal? Na próxima aula eu vou iniciar com o estudo do tráfico de maquinário e provavelmente a gente finaliza a parte de direito material do tráfico de drogas, aliás, da Lei 11.343. Espero que estejam gostando. Um grande abraço e até o próximo encontro.